Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me glória e dá vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, trecho 19, 12 de fevereiro de 1904. Lamentações da alma, Jesus tranquiliza. Continuando em meu estado habitual, sofrendo mais, veio o bendito Jesus, e de todas as partes de sua humanidade saíam tantos riachos de luz que se comunicavam a todas as partes do meu corpo. E destes rios que eu recebia, saíam de mim outros tantos rios que se comunicavam à humanidade de Nosso Senhor. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por uma multidão de santos que olhavam para mim e diziam entre eles: se o Senhor não concordar com o milagre, não poderá viver mais, porque lhe faltam os humores vitais. O curso do sangue já não é natural. Por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. E rogavam a Jesus bendito que fizesse este milagre, que eu continuasse a viver. E Nosso Senhor lhes disse: pela comunicação dos rios, como vem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a este ponto, de tudo o que opera a alma e o corpo, nada se perde, tudo permanece em mim. Enquanto que se a alma não chegou a identificar-se em tudo com a minha humanidade, muitas obras que faz se perdem. E tendo-a feito chegar a este ponto, por que não posso eu levá-la? Agora, enquanto diziam isto, pensava entre mim: parece que todos estão contra mim. A obediência não quer que eu morra. Estes estão rogando ao Senhor que não me leve. O que querem de mim? Eu não sei, porque quase à força querem que eu esteja na terra, afastada do meu sumo bem. E toda me afligia. Enquanto isso pensava, Jesus me disse: minha filha amada, não queira te afligir. As coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar o ponto em que deva dar livre desabafo à minha justiça, eu te levarei. E então não encontrarei mais a ninguém. Não escutarei mais a ninguém. Então, é muito lindo, né? Todo esse trecho sobre esses riachos de luz, né? Se comunicam com a humanidade de Cristo e a humanidade da Luísa, né? E a gente falando ontem sobre a humanidade de Cristo, do valor dos atos de Jesus, né? Por nós. Então, nós recebemos a força dele, né? Ela recebendo força, ela está muito doente, né? Muito doente mesmo, muito sofrida, a ponto de até poder morrer, como faltando os humores vitais, aí como os santos disseram. Mas, né? Jesus está já fazendo ali um milagre de identificar, né? Todas as ações de Luísa com as ações dele, né? Então, quando ela chega nesse ponto, já está bem pronta para ser levada por Deus. Mas, como o mundo está precisando muito da Luísa, né, são tempos que vão piorar mais ainda, né? E se piorar, ele falou que para dar livre curso à justiça, que eu acredito que, né, muitas vezes é esse tempo que a gente está vivendo, onde a justiça está operando muito livremente por causa da quantidade de satanistas que estão surgindo. Ontem o padre falou que adolescentes nas escolas públicas estão se declarando satanistas, né? Então, assim, do jeito que as coisas estão, o demônio sendo adorado do jeito como está, né, reverenciado com imagens enormes dele. Então, isso significa que realmente as coisas estão bem mais piores e que a justiça está caindo poderosamente, né, nos furacões, nos terremotos, né, nos ciclones aí que estão acontecendo, derrubando tudo, destruindo tudo, mostrando já a face de uma forma bem operante, né, o fogo na França, um calor absurdo que as pessoas estão morrendo por causa do calor, né, e tudo mais que acontece. São coisas que a justiça realmente está operando muito forte por causa da tamanho, né, e grave piora dos seres humanos, porque a gente está vendo como que o ser humano está muito arredio, né, muito arredio mesmo perante a Deus. Pessoas roubando a Eucaristia, né,
E um homem elevou a Eucaristia numa missa e falou que este não é o corpo de Cristo. Teve um homem que fez isso. Coisas que eu não sabia, que o padre informou no vídeo dele, né? Então, assim, as pessoas estão muito, assim, absurdamente, assim, entendendo que a religião é política. Que a religião é só política, né? É só uma estratégia política para dominar o povo pobre, né? E o povo pobre é o que sustenta, né? Principalmente o Brasil é sustentado pelo povo pobre, né? Pelos impostos que os pobres pagam. E aí os pobres ficam calados por causa da religião, né? Porque são cristãos e ficam calados, não se revoltam. Aí essas pessoas ficam assistindo essas coisas e ficam acreditando plenamente que realmente é assim que funciona, né? O sistema todo. O sistema é esse sistema, ele fica comendo, se alimentando, né? Sendo um parasita em direção aos pobres. E os pobres estão sendo enganados pela religião. Então é essa a visão que eles têm. E aí eles acreditam plenamente nisso. Eles acreditam tanto que eles acreditam que entrar numa missa, pegar a Eucaristia, roubar a Eucaristia, tentar destruir a Eucaristia, fazer qualquer ato, né, de desrespeito e de revolta contra uma religião, pôr fogo nas imagens, pinchar as imagens de Medjugorje, qualquer coisa, né, destruir as igrejas. Eles acham que eles não estão fazendo mal nenhum, muito pelo contrário. Eles acreditam plenamente que eles estão acordando a humanidade, que eles estão acordando as pessoas. Eles acham que fazer isso está dizendo a mensagem de quanto essas pessoas estão enganadas, se deixando levar pela religião, que é só um meio político criado por governantes desde toda a história da humanidade, para dominar sobre os pobres. Os pobres ficam lá rezando, adorando seu Deus, todos ali ocupados com a Bíblia, né? E ouvindo essas coisas de perdoar, né? Esquecer, perdoar, se abaixar, cruz. E aí eles acham que isso é para segurar a boca do povo, é para segurar a violência do povo, para que o povo não se rebele, para que o povo fique quietinho. Então eles acreditam plenamente que a religião é a coisa mais terrível que poderia acontecer na Terra. E aí dá nisso, gente. Então a gente tem que ter muita paciência, porque eles não sabem o que fazem, são só ignorantes, não entendem nada, não tiveram uma experiência, né, verdadeira com Deus e são pobres ignorantes. Deus tem muita misericórdia dessa ignorância deles, né? E então a gente não deve ter ódio dessas pessoas, a gente tem que ter muita compaixão dessas pessoas, né? Muita compaixão, porque essa situação é, é pela ignorância absurda mesmo, né, que elas têm. E elas acreditam que a Terra precisa melhorar a qualquer custo, que precisa melhorar a Terra, que aqui é o único lugar real que a humanidade habita. Então elas não sabem do reino dos céus, elas não acreditam, não têm fé, né, na eternidade. Então é triste, muito triste, né? No outro trecho, 6:20, 21 de fevereiro de 1904, promessa. Diante da presença da Santíssima Trindade, da Rainha Mãe Maria Santíssima, do meu anjo guardião e de toda a corte celestial, e por obedecer ao meu confessor, prometo que o seu Senhor, por sua infinita misericórdia, me der a graça de morrer. Quando me encontrar com meu esposo celestial, rogarei e suplicarei o triunfo da Igreja e a confusão e conversão dos seus inimigos. Que em nosso país triunfe o Partido Católico e que a Igreja de São Cataldo se reabra ao culto. Que meu confessor fique livre de seus habituais sofrimentos, com uma santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor. E que, se o Senhor permite que me envie a Ele, pelo menos uma vez por mês, para lhe referir as coisas celestiais e coisas pertencentes ao bem de sua alma, eu prometo, quanto está do meu lado, e eu juro. Eu prometo quanto está do meu lado, e eu juro. Eu não sei muito o que falar disso, né? Tadinha, ela quer ir embora de qualquer jeito, né? E ainda não vai. Ela não vai, né? Então não tem muito o que falar sobre isso, né? É só agradecer a Deus por ela ser essa alma, né? Tão desapegada de tudo, né? E tão amável, né? Ao nosso Senhor. Tão apaixonada, amorosa a Jesus, a Deus, né? Que quer tanto Deus. Eu também quero muito Deus. E quanto antes o Senhor puder me levar,
eu vou agradecer imensamente. Estou fazendo o contrário, que cuidar bem da minha saúde, parecendo que eu quero viver muito, mas não. Eu não vou também fazer errado, né? Contra a vontade de Deus. E desordenar tudo, né? Procurando a morte, ficando obesa, né? Antes, quando eu estava obesa daquele jeito, eu não me incomodava muito, porque eu achava que eu ia morrer logo e que eu estava ajudando para a morte chegar mais rápido, né? E que isso era a vontade de Deus. Mas aí depois as coisas foram acontecendo diferente, né? E, e aí eu tive que ver que Jesus não quer isso de jeito nenhum. Não que ele não queira me levar, mas ele não quer que eu provoque, né, de alguma forma a morte, de uma forma, né, humana. Então tem que esperar do próprio Deus mesmo, do jeito que ele escolher, né? Da forma como ele pensar. E quando ele quiser, né? Não nunca acelerar esse processo. Não é por mim mesma. Então fazer a vontade de Deus. Só a vontade de Deus a cada dia, né? Então eu peço a Deus para que ele possa nos ajudar a entender isso e ficarmos felizes na Terra, né? Mesmo com tudo que está acontecendo de tragédia. Mas ainda tem coisas boas. Então a gente se apegar à natureza maravilhosa, né? As coisas maravilhosas que a Terra tem a oferecer a nós e buscar, né, se alimentar bem de toda a ação da vontade divina na nossa alma e sermos os verdadeiros reparadores por excelência que Deus precisa que exista na Terra. Que esse é o nosso papel. A gente não pode fazer pela metade. A gente não pode pisar na bola com Jesus, né? A gente tem que ser o máximo que a gente conseguir da nossa parte. Tudo o que puder fazer da nossa parte em atenção para sermos todos de Deus, fazer isso é muito importante. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade divina a minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Lamentações da alma, Jesus tranquiliza. Continuando em meu estado habitual, sofrendo mais, veio o bendito Jesus e de todas as partes de sua humanidade saíam tantos riachos de luz que se comunicavam a todas as partes de meu corpo. E destes rios que eu recebia, saíam de mim outros tantos rios que se comunicavam à humanidade de Nosso Senhor. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por uma multidão de santos que olhavam para mim e diziam entre eles: se o Senhor não concordar com o milagre, não poderá viver mais, porque lhe faltam os humores vitais. O curso do sangue já não é natural, por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. E rogavam a Jesus bendito que fizesse esse milagre, que eu continuasse a viver. E Nosso Senhor lhes disse: pela comunicação dos rios, como vem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a esse ponto, de tudo o que opera a alma e o corpo, nada se perde, tudo permanece em mim. Enquanto que se a alma não chegou a identificar-se em tudo com a minha humanidade, muitas obras que faz se perdem. E tendo a feito chegar a esse ponto, por que não posso eu levá-la? Agora, enquanto diziam isso, pensava entre mim: parece que todos estão contra mim. A obediência não quer que eu morra. Estes estão rogando ao Senhor que não me leve. Que querem de mim? Eu não sei, porque quase a força querem que esteja nessa terra, afastada do meu sumo bem. E toda me afligia. Enquanto isso eu pensava, Jesus me disse: minha filha amada, não queria te afligir. As coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar ao ponto em que deva dar livre desabafo à minha justiça, te levarei. Então não escutarei mais a nenhum. Então a Luísa, ela tá ali, né? Ela tá pronta, né? Mostra assim que se a alma dela, né? Se ela tá identificada com Jesus em tudo, é, quando a alma tá totalmente identificada a Jesus, ou seja, tudo que sai de Jesus, que ele investiu nela, né? Para depositar nela, ela recebeu e corresponde. Então, todas as coisas, até as naturais, né? São concordantes com Jesus, né? Jesus vivendo nela, está totalmente identificada em Jesus, em tudo que ela faz. Não só na parte espiritual, assim, mas na parte natural também. Tudo a vida dela é Jesus que assume, tá tudo em harmonia, né? Com Jesus. Então, não tem motivo realmente para essa alma continuar na Terra, porque a vida na Terra é justamente para acontecer isso.
né? Para a alma se transformar em outro Cristo, né? Para a pessoa tomar posse de tudo que Jesus deixou para ela e desenvolver essa vida que Jesus deseja. E ele conseguir ter essa liberdade na alma, de que tudo sai da alma está de acordo com o que ele depositou, né? Se a alma chega nesse ponto, né, de corresponder a Deus e ele encontrar o que sai dele e encontrar nela, ela está pronta, né? Ela já está identificada a humanidade de Jesus, então é uma pessoa pronta para ir para o céu, é uma pessoa que não tem por que ficar na terra, porque a nossa vida na terra é para isso, né? É para isso acontecer. Mas, então o que segura ela? Aí ela vai ver, né? Ela vai ficar um pouco assim, contrariada, né? Mas se o Senhor mesmo viu, né? Que não tem por que não me levar com você. E, então, por que que esses santos estão pedindo um milagre para me continuar vivendo? Aí o confessor também, por obediência que é o mesmo, né? Impõe a obediência que é o mesmo, que eu viva, né? E eu fico sofrendo, né? Porque eu quero ir pro Senhor e o Senhor mesmo disse que não tem problema nenhum me levar, né? Que da sua parte, assim, eu sou, né? Tá satisfeito, assim, parecer assim, mostrar que tá satisfeito. Não tem nada assim, não é porque você tá na terra, Luísa, porque tem muito pecado para espiar, né? Muita coisa assim, ainda que você tá muito no humano, né? Não, parece assim, que mostrou assim, não, essa alma é toda minha, ela me quer, ela me deseja, não tem porquê. Eu sou a vida dessa alma, né? Eu sou a vida dessa alma, até as coisas naturais se convertem em minhas coisas, né? Então, assim, não tem por que não levar. Mas aí mostrou para ela sobre o porquê que ela está na Terra. Não é para ela, não é para a santidade dela, não é porque Deus ainda está investindo muito assim, pessoalmente nela. Ela está para o mundo, ela está para as outras criaturas, ela está para ser apresentada diante da justiça, né? Igual Jesus quando esteve na Terra, né? Ele era santo, né? Ele é Deus, né? Ele estava na Terra e privado da pátria celestial, né? Para estar ali fazendo esse trabalho, né? De resgatar a humanidade, de reparação, né? De expiação de pecado, enfim. Então, Jesus estava na Terra, sendo importante ali para diante da justiça, sendo importante diante da humanidade, né? E a Luísa está nessa mesma posição agora. Ela é colocada como remédio também para a humanidade. Ela é colocada como um para-raio ali, né? Colocada como alguém ali imprescindível, porque se tem Luísa, a justiça não cai matando, né? Não cai de uma forma tão assim que não sobra nada, que destrói o mundo. Porque talvez se não tivesse a Luísa, poderia destruir a Terra, né? De tão sério que é por ter um filho da divina vontade. No lugar que não tem a vida, filho na divina vontade, é tragédia, né? Então, tendo ela na Terra, e ela sendo essa própria humanidade de Jesus, que o que Jesus, Sara, não pode, o que Jesus sai de Jesus passa para ela, né? Ela recebe essa vida. É a mesma vida de Jesus desenvolvida nele. Então, ele é outro Cristo. Então, isso é muito importante. Como não tem como você destruir a terra quando tem alguém assim. Não tem como você mandar coisas tão gravíssimas quando você tem alguém assim reparando, né? Então, isso é muito importante para impedir que o desabafo da justiça seja assim de uma forma tão intensa que não sobe pedra sobre pedra. Entendeu? Então, as coisas do mundo iam piorar muito se ela fosse embora. Então, ela está ali para esse propósito, né? De servir. Porque está falando, as coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar ao ponto em que eu deva dar livre desabafamento de justiça, eu te levarei. Se o mundo não merecer mais, eu levo, né? Se não tiver mais como, se não tiver, você tipo uma misericórdia. Se tiver que afastar a misericórdia e deixar só a justiça, tá bom, né? Aí eu te levo. Então, é muito importante a vida dela na terra. E os santos que estavam rogando têm consciência disso, da importância de ter essa alma, né? Então, eles estavam rogando para que ela continuasse e que ele desse a força. Então, é só por Deus mesmo. Você vê que não é que ela está viva por um interesse dela, né? Ela está viva por ela, para ela, né? É só para as coisas de Deus mesmo, né? Ela tá viva ali os interesses de Deus, né? Ela tá viva ali para ser, é um sacrifício dos sacrifícios, né? Então ela tá dando a vida dela, né? E através dela, né, pode se derramar
Deus misericórdia, que as luzes que vão chegar para as pessoas, né? Para a humanidade, que é os bens que vão ser é, passados, né, para a humanidade através da Luísa, né? Os orvalhos benéficos, as coisas de apontamento, tudo que... então ele pode ficar livre, né? Ele pode operar dessa forma, por causa de ter uma alma. Então pode reparar que em locais que tem filhos da divina vontade, a justiça não cai matando. Acontece coisas assim, mas não coisas graves. Igual, por exemplo, né, onde eu vivo, né? Tem ao redor aqui, a gente sabe que tem escondido, né? Essas facções criminosas, em todo lugar tem, né? Mas nunca chega nada grave aqui no meu bairro, assim, sabe? Nada se concentra aqui, sabe? Nunca chega, nunca, né? Notícia assim de que a facção criminosa está dominando a minha região aqui, está dominando e vai invadir as casas e vai mandar e desmandar. Nunca acontece coisas graves, assim. Ao contrário, né? Quando surgem pessoas assim, parece que ou eles morrem ou eles vão embora, né? Não fica, não progride. Então, assim, Deus não permite, porque onde tem o filho da divina vontade, não permite acontecer coisas tão graves. Claro que vai ter a justiça, no normal. Vai ter coisas chatas que podem acontecer, né? Mas não são coisas assim, sabe, tão fortes, assim, de tão destruição, uma coisa tão grave, como a gente vê acontecendo em outros lugares, né? Como esses terremotos, como essas tempestades muito fortes, né? Que causam morte, esses desastres. Você vê que ele não deixa chegar onde tem o filho da divina vontade, não acontece coisas tão graves assim, por causa de ter esses filhos da divina vontade. Então, certamente lá em Corato, onde estava a Luísa lá, não acontecia tanta coisa assim. Jesus permitia uma coisa ou outra também para Corato, que falava, Corato também está me ofendendo, Corato também está me ofendendo. Aí tá, eles estão me ofendendo, mas não eram coisas assim tão fortes assim, sabe? Então, é a proteção que ele dá, né? E ele também não permite acontecer coisas, mas ameniza muito também, porque por ter a sua vida ali, né? Reparando ele, por ter essas humanidades na Terra, que são também o cristão para então a nossa vida é para os interesses de Deus. Ele fala que o Filho da Divina Vontade, ele dá ordens à justiça, né? Então, a gente está aqui também para esses propósitos, né? De ser usado em prol da humanidade, não é para Deus, mas em prol da humanidade como intercessores, né? Como reparadores, para trazer os bens que é próprio Deus para a humanidade, né? Que é para as pessoas em direção a Deus, em direção a corresponder a Deus, em direção a amar mais a Deus, em direção a se voltar para Deus, né? Então, esse tipo de bem que nós atraímos. A gente não está aqui para trazer outras coisas, a gente está aqui para trazer isso, né? Luzes, ajudas, conversões, né? Reparações, enfim. Então, é muito importante isso, né? Então, a nossa vida também, a gente certamente ouviria isso também, né? Os santos também diriam, deixa ela ir, por enquanto, deixa ela ir, por enquanto. Mas da nossa parte, a gente, no nosso coração, deseja estar com ele logo. Mas a nossa vida, se a gente acorda e vê que ainda está vivo, né? E vê que Deus quer a gente viver é para ele. É porque precisa, é porque tem algum propósito ali para servir Jesus, né? E se a gente está vivo para ele, é claro que nós vamos acordar e viver ordenado, né? Dentro da ordem. Então, eu tenho que ele me levantar, eu não posso me entregar, né, à morte, porque não é a vontade de Deus. Meu coração está esperando, como a esposa, né? Como a noiva lá, com a lamparina, né? Acesa, esperando o noivo chegar, né? Para as núpcias, né? Você está na mesma realidade, mas ao mesmo tempo você levanta e faz o que tem que fazer, vive, alimenta e vai fazer o que você tem que fazer, né? E para a glória de Deus. E isso é muito importante, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 12 de fevereiro de 1904. Lamentações da alma, Jesus tranquiliza. Continuando em meu estado habitual, sofrendo mais, veio o bendito Jesus, e de todas as partes de sua humanidade saíam tantos riachos de luz
que se comunicavam a todas as partes do meu corpo. E destes rios que eu recebia, saíam de mim outros tantos rios que se comunicavam à humanidade de nosso Senhor. Enquanto eu estava nisto, encontrei-me rodeada por uma multidão de santos que olhavam para mim e diziam entre eles: se o Senhor não concordar com o milagre, não poderá viver mais, porque lhe faltam os humores vitais. O curso do sangue já não é natural. Por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. E rogavam a Jesus bendito que fizesse este milagre, que eu continuasse a viver. E nosso Senhor lhes disse: pela comunicação dos rios, como veem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a este ponto, de tudo o que opera a alma e o corpo nada se perde. De tudo o que opera a alma e o corpo nada se perde. Tudo permanece em mim. Enquanto se a alma não chegou a identificar-se em tudo com minha humanidade, muitas obras que se faz se perdem. E tendo-a feito chegar a este ponto, por que não posso eu levá-la? Agora, enquanto dizia isto, pensava entre mim: parece que todos estão contra mim. A obediência não quer que eu morra. Estes estão rogando ao Senhor que não me leve, e querem de mim. E eu não sei por que quase a força querem que esteja nesta terra, afastada do meu sumo bem. E toda me afligia. Enquanto isso pensava, Jesus me disse: minha filha amada, não queira te afligir. As coisas do mundo ficam tristíssimas, e sempre mais piorarão. Se chegar o ponto em que me deva dar livre desabafo à minha justiça, te levarei. E então não escutarei mais a nenhum. Aí no volume 620. 21 de fevereiro de 1904. Diante da presença da Santíssima Trindade, da Rainha Mãe, Maria Santíssima, do meu anjo da guarda, e de toda a corte celestial, e por obedecer ao meu confessor, prometo que se o Senhor, por sua infinita misericórdia, me fizer a graça de morrer, quando me encontrar com meu esposo celestial, rogarei e suplicarei o triunfo da Igreja e a confusão e conversão de meus inimigos, de seus inimigos. Que em nosso país triunfe o Partido Católico e que a Igreja de São Cataldo se reabra ao culto. Que meu confessor fique livre de seus habituais sofrimentos, com uma santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor. E que, se o Senhor permite que me envie a ele, pelo menos uma vez por mês, para lhe referir as coisas celestiais e coisas pertencentes ao bem da sua alma, eu prometo quanto está do meu lado, eu juro. Então a Luísa, ela estava sofrendo muito, né? E ela viu, né? Que de todas as partes da humanidade de Jesus saíam riachos, rios de luz que se comunicavam com a humanidade dela. E esse rio voltava. E esses rios se comunicavam com a humanidade de Jesus. Então ela recebe de Jesus e devolve. Então assim, a alma que vive na divina vontade não fica, não é um depósito, é um rio. Tudo que é comunicado para a nossa alma é devolvido para Deus. E se derrama em toda a humanidade, né? Esse rio, essa luz, essa vida divina. Então assim, olha a cena que está acontecendo, né? Aí os santos aparecem e veem e ficam assim, muito impressionados, porque pelas leis naturais, humanamente, ela devia estar morta. A Luísa devia estar morta, porque o sangue já não estava correndo, não estava mais correndo normalmente nas veias dela. Então, o curso do sangue já não é natural, por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. Estava a ponto de morrer mesmo. O sangue não estava correndo normal nas veias dela. Então, ela estava vivendo. Como que ela estava viva ainda, então? Ela estava recebendo a vida divina. Ela estava vivendo da vida divina.
como Jesus falou, já estava toda identificada com ele, fundida com ele, identificada com ele. Então ela recebia a vida divina, devolvia a vida divina. Tudo que ela fazia já era divino. E aí os santos falam, né, que rogam que Jesus fizesse um milagre, que ela continuasse a viver, que ela não levasse ela, né. Aí ele explica, pela comunicação dos rios, como veem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a este ponto de tudo o que opera a alma e o corpo nada se perde, tudo permanece em mim. Enquanto que se a alma não chegou a identificar-se em tudo com a minha humanidade, muitas obras que se faz se perdem. E tendo-a feito chegar a este ponto, porque não posso levá-la? Se ela já está, se ela e Jesus se ela vive já de vida divina, por que não poderia levá-la? E aí ela fica muito aflita, né? E aí Jesus deixa ela na terra só para reparação, né? Porque as coisas, ele fala, as coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar a ponto em que me deva dar livre desabafo à minha justiça, te levarei. E então não escutarei mais a nenhum. Então ele estava escutando os santos, deixando ela na terra para ser um equilíbrio de justiça, né? Para equilibrar a justiça. Para a justiça não se derramar, né? Com todo, sem um dique, assim, né? Na terra. Aí ela faz uma promessa muito bonita, né? Que se ele levasse ela pro céu, o que ela ia fazer? Ela ia rogar e suplicar pelo triunfo da igreja, a confusão e conversão de seus inimigos. O triunfo do Partido Católico no país dela, ela pede pela igreja, ela pede pelo país, ela pede pelos sacerdotes, pela conversão dos sacerdotes, ela pede pelo triunfo da igreja, pelo país e pelo confessor. Ela não pede nada para ela. Ela não pede nada para ela. Então, assim, o mais incrível dessa promessa dela, né, do que ela pede, não é nem o que ela pede, é o que ela não pede. Ela não olha para ela. Ela não pensa nela, não pede nada para ela. Ela só pensa no próximo. Ela só pensa na igreja, ela pensa no confessor, no país dela, na alma do confessor, na conversão dos inimigos da igreja. Então, assim, é uma alma. Olha só como é, né? Ela recebe esses rios da humanidade de Jesus e devolve. Aí a gente vê claramente nesses pedidos dela que ela está totalmente, realmente sendo outro Cristo, que ela não pensa nela. Ela só pensa no próximo, no bem da humanidade, ela pensa na humanidade inteira. Né? Ela pensa no próximo. Ela recebe de Deus e devolve a Deus. E é tudo para a glória de Deus, ela só pensa em Deus. Na verdade, no fundo, ela só pensa em Deus, na glória de Deus. Porque ela sabe que Jesus quer, né? É a vontade de Deus, é Ele mesmo, né? A ação da vida divina na alma dela. E ela fazendo essa oração, ela pede justamente o que Deus quer, a vontade de Deus. E aí, assim, pra gente entender como é a vida na divina vontade, como que é a alma vivendo na divina vontade. A gente não pensa em nós. A gente não pensa. Não pensa no nosso triunfo, né? Só na nossa. Você vê que ela não pede pra, tipo assim, salva minha mãe, meu pai, minha irmã, minha tia, minha avó, a minha amiga. Ela não fala isso. Ela não fica também só assim, pensando nas pessoas só que ela ama, que estão próximas dela. Ela pensa no todo. Então, a gente viver na divina vontade é uma santidade universal. Você não pensa na sua santidade pessoal, né? É sempre
pensando no todo, no próximo. É ser realmente, como Jesus falou, né? Totalmente identificado com a humanidade dele. Totalmente identificado com a humanidade dele. Tudo para o bem das almas, para a glória de Deus e para o bem das almas. A gente não pensa em nós. Também é muito importante o que Jesus falou, né? Que como ela tudo o que ela faz, nada se perde. Tudo que opera, nada se perde, nem na alma, nem no corpo. Se a gente vive identificada com Jesus, com a humanidade de Jesus, se a gente está recebendo tudo dele, vivendo na divina vontade, e tudo que a gente está fazendo, quem está operando na nossa alma é a divina vontade, é a vida divina que a gente está vivendo, a vida divina. Quem opera na nossa alma é Jesus que está operando na nossa alma. É Ele que vive plenamente em nós. A vontade dele é a vontade divina que está ali operando no nosso ato. Não importa. Não importa se a gente está fazendo coisas naturais, coisas sobrenaturais. Tudo ali vai ser a vida divina operando. Esse ato, ele não se perde. Não se perde, nada se perde. Tudo é eterno. Tudo é eterno. Nada se perde. Mas, se a gente vive se é a nossa própria vontade que está operando ali num ato, pode ser obra grandiosa. Pode ser uma obra grandiosa que ela se perde, porque ali está uma vontade humana operando, teve um fim humano, tem algo que não é eterno, só entra no céu, né? O que é santo, o que é divino. Nada entra no céu que seja humano, que seja com fim humano, que tenha um interesse humano, que é uma vontade humana que está dirigindo. Então Deus, ele não distingue se a obra é grande ou pequena, mas sim qual a vontade que está operando ali naquele ato. Então pode ser um simples ato do comum, natural, do dia a dia. E isso é um consolo, né, para nossa alma, saber que se eu vivo na divina vontade, não tem perca, eu não estou perdendo a minha vida. Não é uma perca de tempo, não é os atos que eu faço tão comuns, que são tão necessários fazer, né, que é necessário fazer. Dirigir, trabalhar, comer, dormir, descansar, cansar, sacrifícios que a gente faz, coisas da rotina, isso nada se perde, porque se é Deus que está operando, se é a divina vontade que está operando, nada se perde, é eterno. Não é por causa do ato, mas é por causa da vontade que está ali operando naquele ato, que está dirigindo aquele ato. E aí a gente vive tem que viver assim, né? Plenamente, vivendo na divina vontade, todos os nossos atos plenamente conscientes, né? Não desligar dessa luz, né? Porque a gente não vai fazer coisas tão diferentes assim, vai ser a nossa vida comum, mas você vai estar vivendo na divina vontade essa vida cotidiana, esses atos naturais do dia a dia que são necessários, né? Mas você está vivendo ali na divina vontade, plenamente unido, recebendo essa vida divina de Jesus e devolvendo, né? É muito importante esse detalhe, né? Ela devolvia, não ficava nela. A gente não é um depósito. Não é viver na divina vontade para viver, para ser um receptor de consolações. Você vive para uma vida espiritual assim, muito baseada no sentimento, né? Deus está em mim, então estou recebendo consolo espiritual o tempo todo. Estou vivendo uma vida assim maravilhosa. Sinto a presença de Deus me consolando. Sinto esse amor dele. Só viver assim, no consolo espiritual. Não, é uma vida de sacrifício, de entrega, de doação. Para o mundo, para o próximo. A Luísa já estava pronta para ir para o céu, mas ela ficava. E essa vida dela era doada para a humanidade inteira. Se ela não tivesse ficado, a gente não estaria vivendo na divina vontade. Porque ela recebia esses rios, né, de vida divina e derramava na humanidade inteira. Derramava. E a gente está recebendo essa luz que saía da humanidade dela, que é o livro do céu. Se ela não tivesse ficado na Terra,
ela tivesse ido, a gente está no volume 6 ainda. A gente está no volume 6. Quanta coisa a gente não receberia. Quanta luz na nossa alma a gente não receberia se ela tivesse ido. Então esse rio ia se, como é que fala? Secar, né? Esse rio. Se ele tivesse levado ela. Ah, mas ia ter outra alma, ia ter outra pessoa. Mas Jesus falou, né? Ele falou que ele escolheu ela a dedo. Ele rodou, rodou, rodou e viu que ela era a menor de todas. Então, assim, ela foi pensada desde a eternidade para ser essa filha da divina vontade, para ser essa alma que ia retornar à ordem primordial da criação. Deus já tinha visto, né, no ato único dele que era ela. Então, assim, se ela tivesse ido, esses rios não cairiam sobre nós. Esses rios, essa luz do livro do céu, não ia ter. Então aí a gente recebeu essa luz, recebe essa luz, tem essa luz à nossa disposição, está sempre saindo da humanidade de Jesus essa luz. E é para a gente fazer a mesma coisa, derramar também. Não, a gente não é um poço, a gente não é um poço, porque um poço ele não derrama, tá lá parado. Ele não é uma piscina, a gente é um rio. Um rio ele derrama, ele corre. Então a gente recebe essa luz e doa para a humanidade inteira. Para todas as mentes, mesmo das pessoas que não estão ouvindo de forma física, tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está lendo e compreendendo, não só lendo, a gente não está só lendo, a gente está recebendo na nossa alma, receptando na nossa alma. Jesus aparece, né? Um rio que caía na humanidade, na alma dela. Então não é só uma leitura, a gente está recebendo na nossa alma esses rios, essa luz. Recebendo na alma. E a nossa alma é um rio que transborda essa luz que está passando, que tá sendo depositada. Até para as pessoas que não estão ouvindo fisicamente a minha meditação. Porque eu estou na divina vontade. Na divina vontade, o ato alcança todas as mentes humanas, a inteligência de todos. E é isso que Jesus revela no livro do céu. Então é muito importante a gente se entregar plenamente, viver realmente, plenamente na divina vontade. Não ser só esse poço de consolações. Que vai viver, que vai querer viver na divina vontade, vai ler o livro para ser um poço, para receber as consolações, para ouvir Jesus falando eu te amo, para ouvir tantas coisas lindas da criação do homem, como Deus ama o homem, como não sei o quê. Não é isso. É uma vida de doação, de entrega, de sacrifício, de devolução, é um rio, não um poço. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.